E a gente hoje vai fazer uma live sobre as nossas melhores leituras do ano de 2022. Eu estava falando para o pessoal anteriormente que é sempre bom fazer esse tipo de live, porque quem nos acompanha pode tirar boas dicas de leitura. Eu falo por experiência própria, né? Isso já aconteceu comigo e é sempre bom a gente fazer esse tipo de live e trazer alguma coisa que talvez não esteja no radar de quem está nos assistindo, né, Polly? Justamente eu trouxe algumas indicações de leituras incríveis que eu fiz ano passado e que algumas talvez não sejam tão conhecidas, algumas talvez não tenham tanta popularidade quanto eu acho que deveria ter, algumas, né? Então vamos lá, vamos ver, né? Não, isso que é o interessante, né? Através do desconhecido que elas acabam ficando conhecidas, né? Às vezes até eu mesmo, né? Por não conhecer, de repente, né? Já fica ali naquela minha lista ali de possíveis aquisições, né? Futuramente. Tem quadrinhos aí que a Polly me recomendou já faz um tempão ainda e eu quero comprar, quero trazer para fazer resenha para vocês aí. A gente vai começar falando um pouquinho das menções honrosas, ou seja, aqueles quadrinhos que a gente não vai se aprofundar praticamente em nada, mas que foram algumas leituras bem bacanas que a gente teve no ano de 2022, tá bom? Tá aqui pegando. Não, eu também estava aqui pegando. Começando a minha menção honrosa, né? Fica Pacificador, quadrinho bem da hora, bem pesado. Cinema Panóptico, da Dark Side, quadrinho, uma pegada meio de terror, assim, bem legal. Poderosa Thor, não podia faltar uma Marvel aqui, né? Bem legal, esse é o volume 2. Vingadores Selvagens, esse aqui é o volume 5. Já terminou no volume 5, mas a Panini tá para lançar mais coisas aqui dos Vingadores Selvagens, Conan os Vingadores. E Milady 3000 pela Tai Editora, um dos quadrinhos mais bonitos que eu tenho aqui na minha coleção, figurando aí as menções honrosas. E você, Polly, o que você trouxe para nós? Então, eu geralmente costumo falar pouco no sentido de detalhes e vou tentar falar rápido as menções honrosas, mas talvez não tão rápido quanto você. Eu não gosto de detalhar tanto, mas também de passar por cima. Assim. Fica à vontade. Mais ou menos. Então, a primeira menção honrosa de uma das leituras mais agradáveis para ler e reler sempre é Majane Satrap, Bordados. A Majane, se vocês não conhecem, é a autora de Persépolis. Ela que escreveu Persépolis, né, que é biográfico, e Bordados também é biográfico. Eu vou só mostrar aqui mais ou menos como é por dentro. E aqui, rapidinho, você tem... Veja, é uma leitura bem rápida, assim, acho que em uma sentada você consegue ler, sabe? E também muito agradável. É da editora Quadrinhos na Companhia, né? E também é biográfico. Também é biográfico, né? Que ela vai contar esses bordados, é o que a gente chama de tricotando. Ah, a fulaninha tá tricotando com cicrania, que é as famosas rodas de fofoca. Só que essas fofocas não são exatamente apenas da vida dos outros, e sim delas mesmas, elas compartilhando suas vivências. E vivências no Irã. Então, vivências com muito preconceito, com muito machismo, com muito patriarcado, e elas tentando quebrar isso. E as conversas, assim, às vezes é tragicômico, porque você dá gargalhada, assim. É tragicômico em muitos momentos, assim. Não é uma leitura pesada no sentido de, ai, que depressivo. São histórias fortes, né, necessárias de ter conhecimento, mas são contadas de uma forma que flui bem, que você não fica deprimido. Chocado, com certeza. Mas deprê não. Então, minha primeira menção honrosa, leiam Bordados, é muito bacana. Muito bacana. Outra menção honrosa que tinha que estar aqui, Náusea do Vale do Vento. Náusea do Vale do Vento é um mangá. Aqui ele vem com um post dentro. Esse mangá que a gente estava em espera há milhares de séculos, um post grandão aqui. Lindo, Polly. Sim, ele é muito bacana. A edição, até que a edição foi simples, mas esse post é bacana, porque a edição não tem nem orelha. Mas, é o volume 1, não sei quantos volumes serão, acho que 7, não sei. Mas, enfim, Náusea do Vale do Vento saiu pela JBC, já tinha saído antes, só que não completo, por outra editora, não lembro qual. O filme, né, do Estúdio Ghibli, tem na Netflix, que eu amo muito.
não vi a hora de sair o mangá, porque o mangá ele é muito mais detalhado. Eu vou mostrar aqui por dentro. Aqui a história é uma história de ficção científica, tá? E aí você tem que é um mundo pós-apocalíptico, nós, seres humanos, destruímos o meio ambiente. Isso acho que o mangá é de 1982, 83. O filme é de 84, mas é atualíssimo, porque a gente ainda tem essas questões de meio ambiente. Né? E a Náusica é a protagonista, né? A Náusica aqui é do Hayao Miyazaki, famosíssimo também. E ela vai ter algumas estruturas sociais que conseguiram sobreviver, né, depois de 1000 anos da nossa época, mais de 1000 anos, e essas estruturas sociais, elas lutam contra o que a gente deixou, né, que é uma natureza super, assim, arredia, digamos assim, arredia é a forma de falar aqui do Nordeste, agressiva, e a natureza, ela elimina as plantas, eliminam poros, e esses poros, eles são tóxicos para a gente, então a gente tem que usar máscaras. E os animais, também aqui, citados aqui, eles também são super adaptados às novos vegetais, mas a gente não. Então, né, nós somos, né, enfim, nós estamos em apuros aqui. E a Náusica é a protagonista maravilhosa, maravilhosa. É muito pró-meio ambiente, Náusica do Vale do Vento. Tem a Netflix, junto com quase todos os outros filmes de Estúdio Ghibli. Esse é um dos meus favoritos. É muito pró-natureza, é muito emocionante. Lindo. Quando acaba, você chora. Já fiquei empolgado para ler, já. Para ver, para ler e para assistir a animação, né? A animação vai estar mais disponível aqui para mim pela Netflix, né? Então vou dar uma conferida. E tem agora a versão dublada, né? Quem quiser assistir com os filhos que não leem tanto ainda, 9 anos, 10 anos, né? Dá para assistir já. Fica a dica. Show. Por fim, por enquanto, minha última versão honrosa, deixa eu ver aqui. Ai, como é difícil. Mas eu vou citar isso aqui. A Arte de Voar, que é um gibi, eu vou mostrar aqui também por dentro. Aqui. Ele tem muito texto, não é um gibi que você lê numa sentada só. Acho que você lê em uns 3 dias, a depender do seu tempo. Porque ele vai contar a história do pai, também biográfico. Lá vai eu, sempre nas biografias. E aí ele é espanhol, o Antônio Altarriba, que é o escritor roteirista, Kim é o desenhista da Veneta, da editora Veneta. E aí ele vai contar a história do pai, que escrevia muita coisa em diário, né? E o pai dele, ele viveu todo o século XX e participou da Guerra Civil Espanhola, ou do início dela, daquele iniciozinho antes de se efetivar a Guerra Civil. E aí você aprende um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola e fica querendo saber mais depois que termina de ler o gibi. E toda a vivência do pai de criança, porque o pai dele morreu já com 90 anos, e toda a história de vida dele. E assim, ele tinha muita história para contar, era um cara assim, incrível, e é muito bom. E assim, como eu falei, o principal, assim, contexto histórico, que foca mais na HQ, é na Guerra Civil Espanhola, nessa questão de guerra civil. Mas, assim, é muito boa. Assim. Eu recomendo demais. Ela não é também muito curtinha. E eu soube já recentemente que tem e é, como eu falei, biográfica, né? Tem a versão dela da mãe. A mãe, ele contando a história da mãe, como a mãe via toda essa situação do pai, né? Enquanto, né? Como era o casamento, a história de vida da mãe. Eu esqueci o nome. Mas eu vou contar esse ano, vou ler a história da mãe dele. Ela é de... O pai, digamos assim, contou a história até 2001. Está dizendo aqui, até 2001. Agora, o gibi, eu acho que ele é de 2009. 2009 saiu lá na Espanha. Aqui ele saiu em 2018. Massa! E é isso, leio. É muito, muito... Assim, ele é sério, denso, intenso. Mas merece a leitura. Qual editora até... saiu, Polly? Oi? Qual editora que ele saiu? Veneta. Veneta, perfeito. Então, vamos começar o nosso top 5, né? Nossas melhores leituras do ano vão ser um top 5, até para a live não ficar muito extensa. Então, cada um vai dar 5 indicações das melhores leituras
de 2022, aquelas que a gente considera, né, as melhores leituras. Para vocês que estão nos acompanhando aí, quiserem deixar alguma mensagem, pode deixar, a gente vai respondendo no decorrer da live. Para quem está assistindo gravado também, deixe sua mensagem aí. Na minha quinta colocação, eu deixei o terceiro volume das Tartarugas Ninja do Pipoca e Nanquim. Eu estou fazendo a coleção, já estou no quarto volume. Li o 1, o 2 e o 3. O primeiro volume é muito bom. O segundo volume ele é bom, mas é inferior ao primeiro volume. E o terceiro volume? O terceiro volume eu tenho uma história engraçada. Porque eu não estava gostando do terceiro volume. A história estava um pouco morna. Não estava, sabe aquele tipo de quadrinho que tu começa a ler e tu diz, isso aqui não está fluindo, cara. Quando a gente chega na metade desse quadrinho, isso aqui se torna um épico. É difícil falar sem dar spoiler, mas vamos começar assim. É um quadrinho muito bonito. É lindo, 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 lindo. Vale muito a pena para quem não tem aí os quadrinhos das Tartarugas Ninja que estão saindo pelo Pipoca. Corro atrás que a coleção vale muito a pena. Mas esse terceiro volume não estava conversando comigo. Vou mostrar um pouquinho da arte aqui. A arte, ela vai mudando de volume para volume. A arte do primeiro volume é uma coisa, a arte do segundo volume é outra coisa. E confesso que o terceiro volume, até a metade da história, não estava me agradando. Mas a gente chegou num momento que tem um clímax, que eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que a partir desse momento aqui, olha só que página dupla muito bonita. O quadrinho em si, ele é muito bonito. Mas quando tem a volta de um determinado vilão que morre no primeiro volume, a coisa fica intensa, o quadrinho pega ritmo. Foi aquela coisa assim, eu disse, que loucura, que virada, sabe? Tipo, de uma coisa que não estava me atraindo, começou a me instigar. E o que está acontecendo aqui, meu? Coisas inesperadas começam a acontecer. E eu acho que é uma coisa, Polly, que só a gente que está lendo consegue sentir, não é uma coisa que a gente consegue transmitir. Então foi um quadrinho que realmente me pegou. E o traço foi melhorando com o desenrolar da história, né? E, cara, foi assim, impossível não entrar no top 5 de melhores leituras do ano. Essa história aqui das Tartarugas Ninja, né? É uma história de embate final, é uma conclusão de uma trilogia. Eu ainda não li o quarto volume, não sei o que esperar do quarto volume. Acredito que vai estar bem aquém do terceiro volume, mas dos 3 volumes, esse aqui é o melhor. Vai por mim, vocês, quando tiverem a oportunidade de ler, vocês vão lembrar isso que eu estou dizendo para vocês. O terceiro volume dos Tartarugas Ninja do Pipoca é o melhor, se tornou o melhor. Depois do que eu tinha lido ali e não tinha gostado, depois eu reli e aí ele acabou ficando melhor, sabe? O final deixou aquilo que eu não estava gostando muito melhor. E está aqui, figurando a 5ª colocação das melhores leituras de 2022, Tartarugas Ninja do Pipoca e Nanquim. Eles são 4 volumes. 6. E acaba. Acaba. Eles vão lançar agora, acho que no final do ano, o último Ronin, e aí termina. Ok. Bem legal. Eu não li ainda o quarto volume, estou no terceiro volume aqui, eu terminei o terceiro volume. E foi assim, foi de tirar o fôlego, esse terceiro volume assim, e tô preocupado, porque eles superarem o que foi feito nesse terceiro volume aqui vai ser muito difícil. Mas, né, vamos ver o que me espera aí nas próximas leituras. Agora eu passo a bola para você, Polly. Certo, vamos lá. Ai, que difícil. Eu não vou dizer assim que essa é a melhor leitura, a 5ª melhor leitura do ano, mas é uma das melhores. Ok. Sem ordem, né? Perfeito. Mas é muito, muito bom. O Fotógrafo. O Fotógrafo são 3 volumes, eu estou com os 3 aqui, eu vou mostrando. O 15 aqui é o volume 2. O volume 2 é o melhor de todos. E aqui é o volume 3. E aí ele é bem grandão. Não, é enorme. Grandão aqui.
É enorme, E aí, enorme. o que acontece? É uma história no Afeganistão, que é um fotógrafo que vai junto com os Médicos Sem Fronteira, se não me engano, é na década de 1986. E aí ele vai com os Médicos Sem Fronteira fazer essas fotos, né, digamos, reportagem, e a gente acaba conhecendo como funciona a questão dos Médicos Sem Fronteiras, acaba conhecendo também a cultura local, o Ok. contexto na época dos anos 80, como é que estava o Afeganistão, de guerra, sem guerra, com guerra. E vai ter, eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui para vocês, ele, como o nome já diz, né, fotógrafo, vai ter muita foto. Então, isso aqui são fotos mesmo, além do, às vezes tem a foto e tem, aqui, por exemplo, tem o Aham. e também não é um gibi que você lê rápido, deixa eu ver uns aqui, porque aqui só tem desenho mesmo, tá? Sim. O do autor é Gilbert, agora não lembro, o Gilbert é alguma coisa, mas ele já é falecido, o fotógrafo, né, em si. Sim. E aí ele é muito forte, até na própria capa você já tem aqui metralhadoras, né? Então, assim, vai ter cenas bem fortes. Ah, imagina. Imagine, né? Aham. E um choque de você dizer, meu Deus, sério que é isso mesmo aqui, ó, um dos pacientes, né? Dos médicos. Os médicos maravilhosos, assim. Nossa, aqui a editora é a Conrad. Conrad. Pela Conrad. Deixa eu ver Aham. o ano que saiu. E, assim, você também vê protagonismo feminino, da líder dos Médicos Sem Bacana. Fronteiras, ser uma mulher. Eu estou vendo aqui que o volume 2 saiu em 2004. Lá, eu acho que é na França. Ele veio da França. E como ela lida com a questão dos homens lá, porque por ela ser mulher, ela não devia ter nenhum tipo de autoridade, digamos assim. Mas ela tem, ela é maravilhosa. E aí, enfim, é isso. Resumindo, é isso. Assim. Agora, eu recomendo demais. Assim, ele é muito maravilhoso. Aqui tem uma página mesmo que você tem aqui desenho e aqui foto. Entendeu? Que interessante. Quadrinho muito interessante. Isso. E aí, enfim, para ler, reler, refletir, pesquisar depois sobre. E os 3. Mas o volume 2, realmente, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Que da hora. E, esse eu não tinha ouvido falar ainda, Polly. Ah, que bom, então, que você está conhecendo. Estou conhecendo pela primeira vez. Não tinha visto falar desse aí ainda. Leia, assim, se puder, os 3 em seguida. Eu esperei para ter o segundo, que o segundo, como é o melhor, eu não sabia que era por isso, ele estava difícil de comprar, né? Okay. Os outros dias eu comprei tranquilo na Amazon, mas o 2 eu tive dificuldades. E aí comprei na, acho que livraria Sebo, comprei em Sebo, seminovo. E aí eu peguei os 3 em seguida para ler, e foi melhor assim. Nossa, fica a dica. Agora, não é uma leitura assim, feliz, vamos ser felizes, não, né? Então tem que ter isso em mente. Eu tenho aqui na minha... Bom, acho que no meu top 3 ali vai ter uma leitura aí também que não é nada feliz, então faz parte, né? Quadrinhos é isso, né? Muitas vezes as pessoas têm a visão que quadrinho é Turma da Mônica, é Disney, é Marvel, é DC. E não, gente. Nossa, quadrinho. Gente, vocês não têm noção o que é a mídia dos quadrinhos. Claro, isso a gente falando para quem não é do meio, né? Mas, às vezes, as pessoas mais leigas... Hoje em dia, o quadrinho ainda tem muito preconceito, né? Tu fala que tu lê gibi, os caras acham que tu é uma criança num corpo de adulto. Cara, e não é isso, né? Não, é um preconceito bobo, sabe? Falta de informação, né? Falta de informação. Exato, perfeitamente. Perfeito. Paulo, então, minha quarta melhor leitura do ano que eu trouxe aqui é um mangá. E é um mangá que ele foi responsável por me trazer de volta ao mundo dos mangás. Eu não lia mangá, sinceramente, desde a minha adolescência, ali dos meus 14 anos, que eu lia Dragon Ball. E desde então, nunca mais li mangá na minha vida. Bom, eu comecei a ler quadrinhos de novo
foi por meados de 2019, né? Então já era um barbado velho já. E que foi A Sala de Aula que Derreteu, pelo Junji Ito. Né? É um autor que está muito em ascensão no Brasil, está muito em alta, né? Devido ao Pipoca Nanquim ter trazido vários títulos do autor. Darkside também tem trazido bastante coisa. Outras editoras aí estão trazendo muitas obras do Junji Ito. Tem uma série na Netflix que eu recomendo para vocês que gostam de um terrorzinho aí, gostam de um mangá, vão atrás da série, que é Os Contos de Horrores do Japão, pelo Junji Ito. É um mangá que tem uma sobrecapa, né? O mangá, ele é assim, bem satanista mesmo. Né? O que é a história da Sala de Aula que Derreteu? Ele vai contar a história de dois irmãos, né? Que é a Shizumi e o Yuma. E por onde eles passam, as pessoas elas morrem derretidas. Aqui um pouquinho. Esse é o Yuma. Vou mostrar um pouquinho da Shizumi aqui. A Shizumi. Ó, essa é a Shizumi. Né? Eles são bem estranhos mesmo, bem excêntricos. Olha os olhão da Shizumi. Né? E aí, por onde eles passam, as pessoas acabam derretendo. Eles vão para uma escola, a escola inteira morre derretida. E aí eles começam a entrar numa investigação. O pessoal começa a ficar curioso. Quem é que está cometendo essas atrocidades, esses assassinatos, né? E, cara, é pesadão, assim. As histórias do Junji Ito, elas não têm um final feliz. Não espera que a conclusão disso aqui seja, assim, aquela coisa assim, ufa, né? Tudo ficou bem. Não. No anime que está rolando na Netflix é a mesma coisa. São 12 capítulos e os 12 capítulos não terminam de formas felizes. Então, eu acredito que os outros mangá do autor seja nessa mesma pegada. E é um quadrinho cheio de gore, cheio de mortes, cheio de cenas bizarras. E, cara, foi um mangá que me trouxe de volta para os mangá. Acabei descobrindo um novo autor, que foi o Junji Ito. Até então eu desconhecia, e foi o que me trouxe de volta para o mundo dos mangá. Estou muito feliz com essa leitura. Isso aqui é um volume único, não tem continuação, né? Acaba aqui mesmo a história. Como eu disse, não espere que vai ter um final feliz, que não vai ter. Vocês já tiram uma ideia aqui pelas páginas. E essa ficou na minha quarta colocação. A Sala de Aula que Derreteu, pelo Junji Ito, lançado aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim. É bom que a gente aí mostra coisas bem diferentes, né? Não, totalmente. Essa é a graça, né, Poli? Já pensou tu mostrar o fotógrafo, eu mostrar o fotógrafo também, né? Então. A gente nem precisa combinar antes, né? A gente nem precisa combinar antes, porque, né? Sim. Adoro. Então agora eu passo a bola para você. Então, esse é um dos gibis, assim, que eu acho que muita gente conhece, mas tinha que colocar aqui, porque eu adoro, amei, e eu contei justamente porque eu via falar, mas como sempre, eu preferi não ler sinopse, porque eu gosto de ter surpresa. Dificilmente leio sinopse, dificilmente. Quando eu leio uma frase ali, aí depois leio uma acolá, assim, bem... que é o Príncipe e a Costureira. Então, aqui, ó, o Príncipe e a Costureira. É do Minha Gen Wang, enfim. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar aqui, é da Darkside. E aí, eu vou mostrar aqui alguma página. Essa é daquela que você lê numa sentada. Sim. Porque é maravilhosa e não é entupida de texto, assim, e é colorida. Ela é muito fofa. Ela é muito, muito fofa, muito fofa. Olha, só de abrir aqui, já vê o cheiro gostoso. Pense num gibi cheiroso. E aí, então, você vai ter, resumindo, né? Não é clichê, não é romance, né? Óbvio, não tem nada óbvio aqui. E o fato de eu ter lido sem saber de nada foi melhor ainda. Aí o quê? Você vai ter o príncipe, vai ter a costureira,
que é o título, só que a costureira, ela vai ser, obviamente, contratada não exatamente pelo príncipe, né? Pelo pessoal lá. Eu estou tentando não falar muito, porque não tem, porque tudo é spoiler. E aí vai ter essa questão de desenvolvimento de amizade, de ela ajudá-lo com, no caso, problemas pessoais. E com essa questão da amizade ficando cada vez mais forte, ela vai poder se meter mesmo na vida dele, né, pessoal. E ele tem problemas peculiares. Peculiar, não vou dizer qual. Se você, em qualquer sinopse vai dizer, mas eu não recomendo que leia. Não. É tão bom quando eu li e descobri o problema, sem saber qual era o problema. Como assim? Muito bom, muito atual, muito para o contexto que a gente vive hoje, apesar da história se passar, eu acho que no século XIX, por aí, se não se passar no século XIX, é século XX. Mas ela é atual. Ok. E é isso. Maravilhosa, cheirosa. Leio. E fofa. Fofa, não vai ter problemas de ai, meu Deus. Não, assim, que coisa horrorosa, fiquei arrasada. Não. Mas também não é água com açúcar clichê. Né? Não, é muito. Aproveitando o gancho, a minha próxima indicação já é o oposto. Vai te deixar mal, vai te deixar no chão, vai te deixar chorando em posição fetal por uma semana. Tu vai querer maratonar Bob Esponja todos os dias, porque é triste. Mas antes de eu entrar no meu top 3 aqui, falando bem rapidinho, uma coisa que eu esqueci de dizer do Sala de Aula que Derreteu, que é uma leitura muito rápido. Eu sentei aqui, li tudo numa tacada só, uma leitura muito fácil. E não sei o que eu estou fazendo da minha vida, que eu ainda não peguei mais coisa do Junjito, mas com certeza no decorrer do ano aí, eu vou trazer, e o ano que vem, quando a gente fizer a nossa próxima live de melhores de 2023, vai ter Junjito de novo, com certeza. Poli, a minha terceira colocação aqui, meu terceiro lugar de melhor leitura de 2022, é um quadrinho que tu já conhece. Ele é um quadrinho que ele estava no meu radar, aí ele sumiu do meu radar, aí um dia eu vi tu fazendo uma live ano passado com alguém, não lembro quem, e ele foi citar, tu vai lembrar. Eu vou mostrar o quadrinho, tu vai lembrar. E aí, eu não lembro com quem tava fazendo a live, e aí eu, caraca, cara, vou atrás desse quadrinho, tá na hora. E fui, que foi O Golpe da Barata. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Para quem não conhece, O Golpe da Barata, ele fala sobre abuso sexual na infância. Então, é um tema extremamente pesado. Por isso que eu disse, quem lê fica chorando em posição fetal, porque dói demais, cara. Dói demais tudo que acontece neste quadrinho. É um quadrinho muito bonito, é um quadrinho muito lindo, né? Ele é da Comic Zone. E ele é um quadrinho autobiográfico, né? É a própria autora, que é a Gato Fernandes, que narra aqui um tipo de abuso que aconteceu com ela na infância, né? Então, ela retrata aqui muito bem, por mais que, assim, em alguns momentos parece ser meio caricato o que ela está querendo demonstrar, mas se tu parar e ver o que está acontecendo ao redor de tudo que ela quer transmitir, tu vai ver que não tem nada de caricato, tem muita coisa pesada, pesadíssima. Tem um final feliz? Não tem um final feliz? Não vou dizer se tem ou não um final feliz, porque isso estraga o final da história, né? Mas é um quadrinho muito importante de se ter na coleção, né? É um quadrinho que te faz pensar e que esse tipo de coisa está acontecendo agora, nesse exato momento, que a gente está fazendo essa live, infelizmente, né? E é um quadrinho que eu digo que é muito importante de tu ter, de tu recomendar, de pessoas, às vezes, que são muito preconceituosas, de pessoas que muitas vezes, assim, estão de mal com a vida, que, cara, passa esse quadrinho aqui, dá uma lida, que vai te fazer pensar muito. E é uma leitura, assim, que eu posso dizer, assim,
que te faz ver a vida talvez com uma outra perspectiva, ver as coisas às vezes que tu vê de um jeito meio torto. Não sei se tu já leu esse quadrinho, Polly. Não, esse eu já ouvi falar, quase comprei, mas como eu já acabei, sabe, entre aspas, pegando spoiler, né, sobre do que se tratava, eu acabei não querendo pegar no momento, por enquanto não. Mas recomendo, leitura pesada, mas realmente uma leitura que todos precisamos ler. Terceiro lugar, O Golpe da Barata. Então, eu estou pensando aqui se eu, como você falou de um quadrinho super pesado, se eu pegava aqui da minha lista um mais leve ou um pesado. Aí eu vou pegar um mais leve. Depois eu mostro o pesado. Né? Não, vamos baixar a vibe da live, que agora vamos subir um pouquinho, né? Então, esse aqui também, por enquanto, esse que eu vou mostrar, tem 3 volumes publicados no Brasil, e ano passado eu tive o prazer de ler o volume 1. Eu já tinha lido o volume 2, porque eu não tinha achado o volume 1, estava esgotado. Aí eu comprei o volume 1 muito feliz, reli o 2, e esse ano saiu o 3, e eu já comprei, já li tudo, e já reli tudo. E eu deixa eu mostrar aqui o volume 1, que foi o que eu li ano passado, peraí. Ai, maravilhoso. Olha, ele também é lindo, todo colorido. Lindo. Ele é da Costa do Marfim, mas ela mora na França. Ok. Já há bastante tempo. A autora aqui é Marguerite Aboé. Enfim, ela hoje mora na... Hoje não, já tem vários anos que ela mora na França. O desenhista é Clemente Obreré, algo assim. É um homem, mas ela, a roteirista é mulher. E ela vai falar da Costa do Marfim, na cidade mais populosa lá, deixa eu ver aqui se eu lembro, Adjoa. Não, Adjoa não. É por aí, a cidade mais, eu estou procurando aqui o nome da cidade que ela cita. Okay. E aí ela vai pegar, nessa cidade, um bairro super famoso, populoso, e tudo real, claro. Sim. E vai tratar da vida nesse local. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, ele ganhou prêmio de melhor álbum de estreia no Festival Internacional de Angoulême, que é o Festival de Angoulême, é um festival de HQ muito famoso na Europa, em 2006. Enfim, aí você vai ter lá a África, você vai ter lá a Costa do Marfim. E aí o que acontece? Resumindo, todas as questões de... Isso vai ser no final dos anos 70, tá? Só para localizar a época, final dos anos 70. Aquelas questões, sabe, gostosas e ao mesmo tempo problemáticas de família, no sentido de a irmã engravidou do cara, quem foi o cara que engravidou minha irmã, quem foi, sabe? Vamos sair para festinha, aí vai ter o lugar das ficações, assim, lugar de ficar. Aí, né? Aí tem um nome lá específico para esse lugar, que é o lugar que o pessoal vai para ficar, para beijar, né? E aí tem o filho do... tudo isso num contexto bastante simples, bastante humilde, de necessidades financeiras, poder aquisitivo baixo, mas que eles não vão deixar de viver por isso, né? Eles trabalham, fazem suas coisas, vivem com muita simplicidade e vai curtir sua vida, né? Namorar, deixar de namorar, ficar, ter filho, não ter filho. Tem sempre o rico capitalista, aí tem o filho do rico, que é meio que é o patrão de um monte de gente, e os problemas dele com o filho mimado, e muito mimado. Enfim, são essas questões. A questão fulaninho, tem questões culturais também, do patriarcado, né? Do pai querer colocar uma segunda esposa, ter uma segunda esposa, só que pode ter, só que se a esposa quiser, a primeira esposa, né? E aí tem as questões de patriarcado, as mulheres tentando quebrar, né? Isso aí. Aí, maravilhoso. Aí, eu aqui, deixa eu mostrar rapidinho aqui o volume 2. É a editora LPM Pocket. Né? LPM. Só que não é Pocket, né? Qual é a editora? LPM. Ah, LPM. Ok, perfeito. É um quadrinho que fala de bastante coisas cotidianas, Polly. Cotidianas, sabe? Nem sempre bestinhas, né? Mas tratado de uma forma leve, assim, que, como eu falei, às vezes é tragicômico, que, sei lá, e você diz, meu Deus, eu conheço quem já passou por isso, sabe? Sim. E, nossa, muito bacana, muito bacana.
E vai ter mais volumes, aqui só tem 3 publicados no Brasil. A LPM demora para publicar. Ok. E eu acho que você consegue importado em vários idiomas. Em francês, inglês e até em espanhol. Você consegue, assim, volumes bem mais avançados assim, do que esses 3. Porque, como eu falei, a LPM demora 200 mil anos para publicar, mas tomara que ela continue publicando, como publicou o volume 3 esse ano. E muito feliz, é maravilhoso. Assim, leiam, que é bacana. É vida real, mas nada muito pesado, assim, meu Deus, sabe? Então, é feliz, assim, é bacana. Não é feliz, não é feliz não, mas é bacana. Pode. Esse que é o legal da nossa live. A nossa live, ela vai assim, assim. Eu falei um quadrinho pesado, tu falou um quadrinho leve, tu falou um quadrinho real, agora eu vou direto para ficção científica, e assim nós vamos, né? Pessoal, quem está acompanhando a live pode deixar mensagem. O Francisco Delmo aqui, um abraço, Francisco Delmo, deixou aqui que ele acha interessante ali a Gato Fernandes, né, chamar o Vaso Sanitário de Deus. Cara, realmente, sim, ó, é um quadrinho que tá nos detalhes, cara. O Golpe da Barata, assim, tá nos detalhes e é um bom quadrinho, um ótimo quadrinho, excelente. Meu segundo lugar, minha segunda colocação é um outro mangá e não podia ser, né, melhor do que Spectre Man. Né? Um quadrinho, não, um mangá, né, Polly, que, assim, cara, nos pegou de vez em 2022, assim, ó. Eu comecei lendo mangá com A Sala de Aula que Derreteu e, em seguida, vim para Spectre Man e que delícia! Cara, se vocês não leram Spectre Man, vão atrás dos 4 volumes, completem a coleção, que vale muito a pena. Deixa eu tirar aqui a sobrecapa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Polly. Tu tentou rever a série depois que leu o mangá ou não? Não, eu não tô na vibe, assim, de ver série de Tokusatsu, nem nada similar, não. No momento eu tô mais na vibe de ler. Ler Tokusatsu, os 3 Kamen Rider. Comprei o outro Kamen Rider, que eu não lembro mais o nome, da capa preta, volume 1, para ler ainda. E Spectre Man. Tem o primeiro, tem o segundo, vou pro terceiro comprar, porque é muito divertido. É muito bom, muito bom. Uma delícia, é gostoso de ler, é um mangá, assim, ó, maravilhoso, é uma leitura também bem fácil, apesar de ser bastante páginas, é bem gostoso de tu ler numa boa. Se tu tirar uma tarde para ler ali, tu mata numa tarde inteira, assim, o mangá, assim, ó, de tão bom que é. Confesso que eu acho que por não estar na vibe de também tá assistindo o Tokusatsu, eu fui rever e achei uma tosqueira sem fim o Tokusatsu lá, e eu disse, nossa senhora, é bem ruinzinho. Mas não, o mangá é incrível, é sensacional, né? Ele é como se fosse o Tokusatsu, né? O monstro da semana, né? Derrotou o monstro da semana, vamos pro próximo. Não tem mistério na história. Bastante porradaria, bastante ação. Como é que eu vou te dizer? Ele tem um traço que realmente é bem gostosinho, né, Polly? De se ver, né? O texto é bom. E não tem muito do que dizer, a não ser que é o Spectre Man enfrentando o monstro da semana. Não é nada tão complexo. É aquele tipo de mangá que tu vai ler para desligar o cérebro um pouco, né? E ser feliz. Ser feliz com ficção científica. Muito bom. Tendo noção de que, assim, vai ter momentos em que algumas das histórias podem ser pesadas, pessoas morrem, tem um pouco de terror no meio, pessoas sendo evaporadas, não sobra nada, né? Tem uma cidade sendo evaporada, né? Naquele caso, você já leu o volume 2, né? Já li, estou na metade do volume 2, não li todo ainda. Não, então não vou dizer que pode ser spoiler. Então, porque às vezes tem o que o caraca, assim, que poxa, tipo, forte, né? Forte. Mas, no geral, quando vai para as partes de luta, sabe? É bem mais leve, assim, não é nada que você na hora você pode ficar, caraca, né? Mas como é ficção científica, geralmente as pessoas não desaparecem, assim, não vira pó, assim, né?
Aí você vai relevando, mas não é aquela coisa muito besta. Ah, isso aqui é muito bestinha. Não, Não, minha gente, é muito não. bacana. Nossa, Ele muito bacana. ele é leve de se ler, sim, mas tu tem toda a razão. Ele tem uns momentos assim bem fortes mesmo, bem pesado. É, né? Não querendo dar muitos spoilers, mas tem momento que o filho perde o pai, tem Sim, criança sendo atropelada e ficando em coma. Por incrível que pareça, tu encontra isso nesse mangá, sim, né? com Mas é certeza. uma delícia sem fim, cara. E é como eu digo, cada capítulo é o monstro do capítulo, é o monstro da semana. É como se tu estivesse vendo a série em mangá. Basicamente é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu tenho que tá aqui. Ó. Volume 2 está aqui. Volume 1, volume 2, volume 3. Olha que maravilha. Eu quis comprar ainda. E o volume 4. Olha que estão lacradinhos ainda, nem abri. Ah, Estão aqui, ó. você aguenta. Eu pego, já abro, já folheio, já cheiro. Eu não, eu consigo me aguentar, sabe? Eu só deixo para abrir quando eu vou ler mesmo. E aí eu fico só admirando ali. Às vezes eu sento no sofá aqui de casa e fico olhando e eu, nossa senhora, olha só. Tem um Spectre Man ali me aguardando para ler em algum momento da minha vida. Né? E assim, é tão bom que eu não quero gastar essa leitura de uma vez só. Eu quero ir lendo aos poucos, né? Que é coisa boa de se ler, coisa boa de se ter na coleção. Vão atrás, que vale muito a pena. Bora, Polly, para tua segunda colocação. Dessa vez eu vou falar de um gibi que eu queria ter lido há muito tempo, e consegui comprar no passado e ler. Ele é mais sério, muito sério, que é o Fax de Sarajevo. Então, Fax de Sarajevo, que é do Joey Kubert, que ele também já é falecido, ele ganhou o prêmio Eisner de melhor álbum no ano de seu lançamento. E ele também é colorido, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui uma página bacana. Bacana entre aspas, né? Porque ele é todo tenso aqui. Não é uma leitura que você lê rapidinho. Ele é bem organizado em capítulos. Você pode assim ler um capítulo por dia, porque ele é muito pesado. Então, ele vai tratar de quê? Sarajevo, da Guerra da Bósnia, que ocorreu em 92, teve um cerco a Sarajevo, Bósnia e Sérvia, os bósnios e os sérvios brigando. Se não me engano, foi. Aqui ele dá toda a contextualização, tá? Ele explica tudo, todo o contexto. É um HQ de 2016. E Ok. nessa guerra teve o cerco, né? O cerco a Sarajevo, e foi onde essa pessoa que eu não lembro, tem aqui o nome dele, que ele ficou preso com a família em Sarajevo, tentando, já que ele era um quadrinista, já que ele era uma pessoa. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Quem já desencarnou, quem já morreu foi o Joey Kubert. Então, ele tinha amigos na Europa, ele tinha amigos fora, dos Estados Unidos, enfim, e aí ele mandava por fax, ele conseguia ainda enviar por fax cartas, por isso que é fax de Sarajevo, e nessas cartas, todas as cartas estão aqui, e aí ia lá o Joey Kubert e fazia o gibi baseado aqui. Aí tinha a carta e aqui tinha os acontecimentos relatados aqui, que ele fez a quadrinização dos acontecimentos. Ok. Então era uma luta, aqui, ó, em abril de 1992 começa o cerco a Sarajevo, o mais longo da história das guerras modernas, que pena que hoje temos outro, né? Sim. O mais longo da história das guerras modernas e que resultou na morte de mais de 12 mil bósnios. Ninguém podia deixar a cidade sem arriscar cair nas mãos de patrulhas ou franco-atiradores sérvios. E aí, o Evin, que ficou preso em Sarajevo junto com sua família, mulher e 2 filhos, através dos fatos, ele estava tentando contatos para tirar ele de Sarajevo com a família. Okay. E isso não foi do dia para noite, foram meses, né? Meses. E ele não ficou, trancado em casa, sentado esperando. Então, teve várias questões, mudanças, saídas, vai para ali, vai para o hospital, franco atirador, e se esconde embaixo do carro, enfim, entendeu? E fora outras questões mais pesadas, assim, que também eram relatadas por vizinhos, por conhecidos, mulheres sendo sequestradas para fazerem filhos dos, se não me engano, era dos sérvios,
Enfim, um negócio guerra, né? Terrível. E aí, eu não vou contar o final, né? Mas aqui tem vários prêmios aqui atrás, dizendo que ele ganhou. O prêmio de Angoulême também, melhor álbum estrangeiro em 1998. O Eisner, né, de melhor álbum em 97. Prêmio Harvey também de melhor álbum em 97. A editora é a Via Leitura. Via Leitura. E é isso. A adaptação é do Sidney Guzman, fez a adaptação na edição brasileira, Sim. Sidney Guzman. E, enfim, todos deveriam ler, conhecer mais sobre isso, sobre essa guerra, né? E, enfim, como eu falei, uma pena que continua tendo, né? Mesmo depois disso, que aconteceu nos anos 90, ainda existem outros cercos, né? Enfim, hoje em dia, né? E grande o quadrinho, né, Polly? Não, você não lê, você demora para ler ele, demora. E grandão. Você vai querer ler tudo. E no final tem muita foto de como eles estão hoje. Aqui, ó. Hoje, na época, né? Do texto. Ele é bem completo, esse gibi. Assim, legal. Completo. Foto. Aqui é foto. E aí explicando tudo. Quem são, as pessoas da foto, tudo. Entendeu? Mais um quadrinho que eu desconhecia também. Não pode. Não, é bom, é bom. Fax estará aí. Ler e refletir. Ler devagarzinho. Não tem que aguentar ler de uma vez, não. Galera, então, como a gente está falando, isso é uma live de boas leituras de 2022. E boas leituras não ficam só calcado em quadrinhos, né? Pode ser livro, pode ser quadrinho, pode ser o que for, pode ser um texto na internet. Sendo uma boa leitura, a gente vai trazer aqui e vai recomendar. Então, para mim, finalizar aqui o meu top 5, a minha melhor leitura do ano de 2022 não foi um quadrinho. Por incrível que pareça, foi um livro. Então, eu vou indicar para vocês aqui um livro que é Coração de Aço. Já ouviu falar, Polly? Já ouvi falar, com certeza. É muito legal. Ele é como se fosse um quadrinho, só que num livro. O autor aqui, o Sanderson, ele descreve muito bem detalhado as cenas de ação, tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Tu tá lendo um quadrinho, só que não tem gravuras. E é incrível, assim, a forma como ele descreve o cenário onde os personagens se encontram. Falando bem breve aqui do livro, ele vai contar a história do David, que está num banco com o pai dele. Nessa cidade onde eles vivem, tem pessoas que têm superpoderes devido a essa estrela aqui, que está aqui na capa do livro, que é a Calamidade. Essa estrela, ela apareceu um certo dia do nada e os seres humanos começaram a ganhar superpoderes. Alguns sim, outros não. Tá? E tem um que vive em Chicago, que é o Coração de Aço. Ele tem os poderes parecidos com os do Superman. Mas ele está bem longe de ser o Superman. Ele é aquela versão que está tendo muito aí do Superman do mal, que a gente vê em The Boys, Invencível, em outras mídias aí. O David está com o pai dele no banco, eles foram pedir um empréstimo, e chega um épico, que são chamados esses caras que ganharam os superpoderes dessa estrela aqui. E ele começa a matar todo mundo no banco. Ele se chama o Dedo da Morte. Então o poder dele é meio Yu Yu Hakusho, sabe? Ele atira assim com o dedo e vai evaporando todo mundo. Vai tocando terror no banco. E aí chega o Coração de Aço, né? Que é o Superman deles. E o David e o pai deles pensam, estamos salvos, né? Não, o Coração de Aço fala pro Dedo da Morte assim, eu não disse que Chicago era minha? O que você está fazendo aqui, Dedo da Morte? E aí eles ficam assim, como assim? Chicago é dele, coisa e tal. E aí o pai do David, ele pega uma arma de um segurança que está no chão morto ali e atira e mata o Dedo da Morte. Ele acerta um tiro na cabeça do Dedo da Morte. Isso não é spoiler, tá? Vou chegar lá. Só que o tiro passa de raspão no rosto do Coração de Aço. E o Coração de Aço se vira até o pai do David e mata o pai do David na frente do David, né? E deixa o guri ali.
Acho que o David devia ter uns 10 anos na época. Passa-se 10 anos e o David, ele começa a reunir uma chamada resistência para pegar o coração de aço, porque ele é o único que sabe onde é que está a fraqueza do coração de aço. Ele é o único que sabe como derrotar o coração de aço. Então, não vou falar mais daqui para frente, porque seria muito spoiler. Isso está nas primeiras páginas do gibi não, do livro, né? Que, cara, da forma que tu lê, tu acha que tu tá lendo um gibi, cara. É tão rico em detalhes, as cenas de ação, o ambiente, que era impossível não ter deixado essa leitura na minha melhor leitura de 2022. Coração de Aço, por Brandon Sanderson. Ele tem continuação, se não me engano. É uma trilogia. Uma trilogia. Esse livro é uma trilogia. Ele termina de uma forma, que eu vou falar sem dar spoiler. Ele termina de uma forma que, tipo, parece que não tem o porquê de ter uma continuação. Mas no meio do livro ele deixa uma sementinha que é o que vai ser a continuação do segundo livro. Né? Eu ainda não peguei os outros dois livros, se eu não me engano, um é A Tormenta e o outro é A Calamidade. E você pretende ler o resto, né? Com certeza, com certeza. Da forma que termina esse primeiro livro aqui, poderia terminar aqui com um livro só e tá tudo certo. Mas ele deixou sementinhas plantadas para uma continuação. Então eu vou atrás da continuação, com certeza, muito gostoso de ler. Não vou dizer que é uma leitura fácil, porque é um livro, né? Então tu vai levar uns dias para tu ir digerindo a história, mas assim, vai lendo ali 5 capítulos, depois lê mais 5, bem tranquilo, que tu mata esse livrão aqui, um livrão bem bacana. Aqui atrás tem o David já mais velho, com a namorada dele, né? E eles ali bancando a resistência para derrotar o Coração de Aço. Ótima leitura, se vocês não conhecem, vão atrás, vale muito a pena. Então, agora é com você, sua primeira colocação. Então, é muito difícil, né? Eu vou citar uns aqui que eu fiquei assim, nossa, muito bom. Fica à vontade. Esse que eu vou citar agora, todo mundo também da Gibisfera aí conhece. Mas eu não tinha como não citar ele, porque é maravilhoso, eu adoro. Que é a obsolescência programada dos nossos sentimentos. Olha, você já ouviu falar? O Alexandre Calari, ele tá no Festival de Angoulême e ele tava com a autora deste livro e postou foto agora, não faz muito, no Instagram. É Zidro e a Aimé. A Aimé John. Isso. E ele é colorido também. Que eu peguei por indicação, se não me engano, foi indicação do Francisco, que falou aí em algum comentário. Ok. Assim, maravilha, amei. Também você lê ele em uma sentada, assim, rapidinho. E ele é novo, eu acho que ele é de 2022, 21, ou 21 e 22, não sei se tem aqui. Ele é do Pipoque Nanquim. E deixa eu ver aqui. Não achei aqui o lugar que tem a data. Achei. Ele é de 2022. Então, acho que é o mais novo dos gibis que eu estou mostrando aqui. Saiu mais recentemente. Que eu, né, amei. E aí, como eu falei, Francisco entrou agora na live. Obrigada por ter me indicado essa maravilha. Então, vai ter todo um preconceito em relação a isso. Como se essas pessoas, por isso que o nome é a obsolescência programada dos nossos sentimentos, como se a partir do dia da idade X, você não... o que você sente é obsoleto, não vale mais nada, porque você já passou da idade de sentir aquilo. Era ter sentido antes, entendeu? Então, como assim, né? E tudo acontece muito naturalmente, o encontro dos dois, a relação dos dois, tudo muito tranquilo, natural. Tranquilo nesse sentido de não ser algo forçado. Porém, vai ter, sim, essas questões da sociedade, da família de ambos, questionarem certas coisas e também vai ter acontecimentos surpresas, assim,
E quando você termina, a minha cara. Então, não é uma leitura, novamente, não é uma leitura para você chorar de tristeza, estou deprimido, preciso tomar depressivo. Não, tá? Mas é pé no chão, né? Pé no chão e muito, muito bacana. Ai, leia, leia, leia. Leia sem medo de ser feliz. Leia sem medo de ser feliz, não, entendeu? A vibe é essa. Leia sem medo de ser feliz. Essa leitura como fácil Sarajevo, que você tem que ler em doses bem homeopáticas, porque senão você não aguenta, né? Aqui não. Então, fica a dica. Provavelmente vai estar nas minhas melhores leituras do ano que vem. E assim, para finalizar, eu vou citar 3 menções honrosas, que eu citei 3 no início do vídeo, e tinha que citar, porque são muito boas. Uma delas eu vou citar logo que todo mundo conhece, que eu acho que todo mundo conhece, que é muito boa. Apesar de tudo, grandão, bem grandão, ele é do Jordi Lafebre, que é também Jordi Lafebre do Verões Felizes, que eu também tenho aqui, Verões Felizes, é franco-belga, né? O roteirista e desenhista. E ele é colorido. Olha que lindeza! Olha, é muito lindo. Ai, meu Deus! Arte linda, história linda. Ele é contado, a história que é contada aqui é sobre 2 vidas que se, no caso, um casal que se conheceram, mas as vidas seguiram caminhos diversos, né, distintos, e escolhas distintas, interesses distintos. E se um dia eles vão poder levar a vida que eles querem juntos, apesar de tudo, aí eu não vou dizer, né, porque é spoiler. Mas, assim, aqui vai narrar a vida deles. Ele é narrado, não é narrado na ordem cronológica, ele é narrado do fim para o início. Olha que interessante. Começa pelo fim. Né? Mas mesmo assim, eu não vou contar. E é isso. As vidas deles acontecendo no decorrer de vários anos, como cada um com seus interesses distintos, profissionais, principalmente. E aí, será que aí, apesar de tudo isso, né, pode ser que eles consigam viver juntos um dia ou não, né? E é lindo, lindo, lindo também. Leia Sem Medo de Ser Feliz, muito, muito bacana. E por fim, só tem mais outras 2 aqui que eu selecionei. Se fosse para selecionar, ia ficar aqui mais 1 hora. Mas coisa boa que eu olhando para o passado. Que é o quê? Esse aqui, ó, é da DC Teens. Sim, só lembrando que a editora aqui é a editora... Eu esqueci aqui. Ai, meu Deus, Fedião. Peraí. Fedião. Não tem que dizer, né, que faça a editora. QS é o quê? Não sei. Não sei. QS. Quem souber a editora dessa aqui, me diga. Aqui, ó. DC Teens, para não dizer que não tem nada de super-herói. Tchan, surpresa, surpresa. É a Núbia pra valer, que ela deixa eu ver aqui, do selo, né, DC Teens, Graphic Novel. Deixa eu ver aqui, ela é toda colorida, maravilhosa. Eu adoro também esses gibis coloridos. Às vezes faz umas falta nas cores, sabe? E aí você vai nas cores. E ela é bem atual também, tanto na questão de racismo, quanto na questões de gênero. Esse negócio de ter superpoder vai ter, mas é muito sutil, esqueça isso, assim, é uma coisa que não é o mais importante, a questão de ter superpoder, de ter super-herói, ser no universo DC, isso é o mínimo do mínimo. Não é o foco da história. Hã? Não é o foco da história. É uma coisa que em algum momento tem uns pontos, assim, Ok, tá? Perfeito. E aí você vai ter o quê? A Núbia, né, que ela é um estudante, está no colégio, já no ensino médio, no nosso ensino médio. Ok. E vai ter vários probleminhas bem reais, né? Como, por exemplo, lembrando que a Núbia vai ter superpoderes, mas, enfim, probleminhas como racismo,
homens ridículos pressionando amigas dela para ficar com eles, e quando elas ficam mais embriagadas, eles se aproveitam disso, e ela tem que ir lá ajudar. Tem a questão também dos próprios relacionamentos, não só das amigas, dos amigos. E é isso. É sobre essa questão real de relacionamento e de você, sabe, se aceita, né? Se aceita como você é. Alto, baixo, negro, branco, azul, preto, enfim. E os primeiros relacionamentos que ela vai começar a ter, etc, etc. E é muito bom. Nossa, é muito bom. É muito bom. Sem ser besta, sem ser pesado demais. Como eu falei, vai ter umas situações mais delicadas, mas que acontecem na realidade, né? Questão de armamento também, gente que não devia ter arma, tendo arma, né? E levando arma para a escola, essas coisas. Mas aí eu já vou dar spoiler. E por fim, enfim, leia que é maravilhoso. Adoro. Esse é o penúltimo, porque eu tinha um aqui do lado que eu esqueci. Esse é nacional, que é a Luzia. Luzia é do Zé Wellington, Débora Santos. Ele é todo preto e branco. E a Luzia, ela é uma moça, ela se passa no sertão, não sei de qual local. E ela é uma moça muito bacana, só que ela é muito alta e forte. Forte no sentido de força mesmo, ela tem muita força. E ela é bem alta, então ela acaba se destacando da maioria, por mais maravilhosa que ela seja, gentil, paciente. E aí vai causar muitos olhares, assim, tá de lado, assim. Vive numa situação muito simples com a mãe, de muita, sabe, poder aquisitivo baixo. Mas ela sabe ser firme quando precisa ser firme. Ela é boazinha, prestativa, mas quando precisa ser firme, ela sabe ser firme e dizer, não, peraí, né? Assim, não. Então, é uma história um tanto séria, mas com, assim, nada muito, como eu falei também, nada tão pesado, assim, de acabar. Mas não é bestinha, não. Tá? Núbia pra Valer é mais leve. Núbia pra Valer é mais leve. Porém, Luzia vale muito a pena, vale muito. E ela é baseada no livro, eu estou tentando ver aqui qual é o livro. Aqui, ela é do Ceará, governo do estado do Ceará, tudo aqui do Ceará está falando. Esqueci o nome do livro, que ela é baseado, essa HQ. Né? Aí aqui fala assim, a grande seca ocorrida entre os anos de 1877 e 79 foi o mais devastador fenômeno tererê. Em meio a uma multidão de tirantes no sertão de Sobral, no Ceará, Luzia sonha com uma vida melhor, enquanto lida com a doença da mãe e o assédio de um soldado. Aí é mais ou menos isso. Aqui, ó, adaptado para o cinema e para o teatro. Luzia Homem é um clássico absoluto da literatura brasileira, publicado pelo escritor cearense Domingos Olímpio, no ano de 1903. Descreve as agruras do sertanejo em um dos períodos mais difíceis da história da região Nordeste, enquanto trata de temas como assédio e violência de gênero. Fechou, só por isso já queria ler. Ótima indicação, Polly, ótima. Cara, assim, a maioria dos quadrinhos que tu trouxe hoje aqui, eu desconhecia quase todos. Um ou outro ali, pontualmente ali. E isso que é o bacana da gente fazer essas lives de indicação, que não só eu aqui que estou fazendo a live contigo, mas como o pessoal que está nos assistindo aí, com certeza aí vai entrar no radar de muitos aí as indicações que a gente passou aqui durante a live. Muito bacana mesmo. E para finalizar, também nesse caso é um mangá que eu terminei de ler ano passado, só com 5 volumes, sim, mas eu li 4 ano passado, e é maravilhoso. Todo mundo tem que ler. Ele é dos anos 60, 70, e é pela editora JBC, chama Rosa de Versalhes. Rosa de Versalhes, ele é chamado daquele gênero shoujo, que seria mangás para meninas. Ele é bem volumoso e ele é lindo, a arte. Deixa eu ver aqui. E ele vai falar sobre a família real francesa lá antes de começar a Revolução Francesa. Então vai ter todo o início do casamento do rei Luís XIV, se não me engano, com a Maria Antonieta, e até a Revolução. Vai ter a queda da Bastilha, vai ter tudo isso. Só que lá com volume 4 e volume 5.
No início vai ter toda a questão do casamento, dos filhos, de como era lá em Versalhes a vida, entendeu? E o arte é muito bonito, ele é muito delicado. Se você pesquisar, você vai ver que ele tipo top de linha nesse ponto aí. Só que ele é um quadrinho, um mangá antigo, né? Como eu falei, dos anos 70. Então o pessoal não dá muito valor. Mas devia dar, sim, mais valor, porque ele é maravilhoso. Você aprende também sobre a Revolução Francesa. Ok. E depois de saber mais, né, vai procurar no YouTube sobre a Revolução Francesa. Eles são todos bem volumosos, tá? E é maravilhoso, só digo isso. Rosa de Versalhes é maravilhoso. Chocante a cultura da época. E tinha que ter uma revolução mesmo. Ainda tem que ter algumas, né? Mas na época tinha que ter, porque era muito complicada a situação. Viu? Era muito absurda, muito bizarra. Entendeu? Mas você aprende de uma forma linda. É maravilhoso. Agora não é bestinha também, né? Você vai ver coisa de Revolução Francesa, vai ver coisa bestinha? Não, né? Cabeças rolam, né? Com certeza. Então, porém, em grande parte, né, do mangá, ali no início, você vai ter a corte do rei, como é que era, como é que funcionava a cultura, entendeu? Não vai ter guerra por enquanto. Né? Isso é lá pro volume 3 e 4, entendeu? E é isso. Não, e é aquele tipo de história que é indicado também para essa garotada nova aí, né? Que além de estar consumindo um mangá muito bom, ainda vai ter, né? Vai agregar culturalmente, né? Sabendo um pouco sobre a Revolução Francesa, né? E, enfim, tudo agrega, né, Polly? E o bom é você aprender de uma forma que não seja tão chata e faça com que depois que você termine de ler, você queira saber mais. Aí você vai, por exemplo, num documentário, num vídeo do YouTube, sobre o acontecimento. Eu li outro que não está aqui, que eu emprestei, que é sobre os curdos, a partir da Guerra da Síria, eles querendo criar um Kurdistão chamado... porque eu fui parar na Guerra da Síria. O autor é Zero Calcani. O nome é Kobani Collins, ou Porque eu fui parar na Guerra da Síria. E ele conta, né, quando ele foi para lá, acompanhar a situação do povo curdo, toda a questão cultural, como é que funciona, as mulheres, também mulheres muito fortes, arrasando lá, problema dessa questão do Kurdistão com a Turquia, enfim. Aí você vai, termina o gibi e vai querer ver um vídeo no YouTube sobre que conflito é esse, que é um conflito recente, por sinal. Enfim, entendeu? E aí você aprende, né? É muito bom. Bacana, ótima indicação, Polly. Maravilhoso. Galera, assim, não tem palavras para agradecer quem participou da live, quem ainda vai participar. Essa live vai ficar salva no Instagram, vai para o YouTube. Eu vou subir para o YouTube daqui mais uns dias com um pouquinho de edição. É bom para a gente olhar lá pela televisão. Não tenho palavras para agradecer a você, Polly, por essa parceria que a gente tem aí já faz alguns anos, né, cara? Não é de ontem, né? E espero poder fazer mais lives, trazer mais conteúdo, né? E espero que o ano que vem a gente esteja aqui de novo para a gente trazer mais, né, indicações de boas leituras. E com certeza a gente vai ter ótimas leituras no decorrer do ano de 2023, né? Que vai ser um ano maravilhoso para nós todos, né? E é isso, só agradecer, né, por essa parceria e que a gente, né, tenha aí um ano cheio de muitas boas leituras no decorrer do ano. Com certeza, eu agradeço também pelo convite e falar de gibi, falar de leituras, né, livros, gibis, é maravilhoso. E a gente, nesse caso, estava falando das melhores do ano. Claro que faltou gibi aqui, não tem como, eu li muita coisa bacana. Mas e também reli, né, e tal, estou procurando reler bastante, principalmente esse ano eu estou relendo mais. Mas fica né, uma pitadinha, uma coisinha ali do que a gente mais gostou, né, e do que a gente quer que vocês conheçam, quem tiver assistindo aí. E vamos ser felizes, muito bom. Uma hora de live é pouco pra gente, né, falar de tudo que a gente tem para falar, né, Polly? Com certeza. Eu teve vários, assim, teve uns que eu não citei, porque eu sei que já tiveram em várias listas,
mas eu só li ano passado, como Grama, A Espera, eu li ano passado. Mas já teve tanta lista, eu disse, não vou citar Grama, não vou citar, né? Então eu preferi citar alguns que eu amei também, mas que eu não vi tanto. Não vi tanto, né? E aí é isso, assim, e vamos ler, ser feliz. E ler coisas felizes, ler coisas mais sérias, né? Se vocês querem seguir tendo boas indicações de boas leituras, sigam o perfil da Polly aí, quem ainda não segue. Muito obrigado, Polly, muito obrigado a todos que participaram. A gente volta em breve com mais conteúdo aí. Ficam nos seguindo que novidades vão pintar. Um abraço, obrigado por tudo e a gente se fala. Tchau, tchau. Ei.